ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão e Morrison já dizia que a última milha, ou seja, o quão mais perto do retrato do seu destino, mais difícil fica. E eu vou dar uma aumentada aí no que ele falou. Não fica mais difícil, fica mais maluco, porque esses últimos dias tá demais, cara. Eu sou a Thaís Alves e eu já garanti meu ingresso VIP para o trem do hype da última temporada de Capaldi. Na verdade, você não precisa garantir porque já está no trem, né? Eu tô com lencinhos na mão. Então, para você essa já tá última morando... parada... Ah, justamente, né? justamente. A gente última temporada e... A gente tá aí chegando na última estação antes de ir de verdade pro destino, né, cara? Já tá chegando, cara. Tá chegando no final, cara. É verdade, tá chegando... Tô bolada. Na verdade, tá chegando no começo, né? Porque a gente tá tratando como se já fosse a saída do Capaldi e a gente vai ter uma temporada por aí, né? Ai, mas... É verdade. É um começo com gosto de final, né, cara? Olha, que doido, né? Para as pessoas que estão em casa ouvindo a gente, eu quero fazer só uma perguntinha. Pra você e pra eles que estão ouvindo. Claro. Que semana, né, maluco? Caraca, meu irmão. Eu nunca vi tanta notícia sair junto num momento só, né, tá cara? Tá saindo coisa pra caramba e a gente... A cada coisinha que sai, a gente... Ai, você viu? Ai, olha isso. É engraçado porque tava um pouco antes de começar... Estamos só no Caps Lock. Justamente. Um pouco antes de começar essa leva de informação o tempo todo, tava até relativamente parado, né? Tava. A gente tinha tido um trailer lá atrás, aí teve um outro, que foi esse último que a gente postou, que inclusive tem a cena famigerada, olha ali, com aquele brilho familiar. Aquele brilho que a gente não vai falar, porque avisando aí que tem muito spoiler nesse podcast. Nossa! Então, a gente não tá dizendo que brilho é, mas aparece ali naquele trailer. Tem o brilhinho. Logo depois que saiu esse trailer, né, começou a sair muita informação, porque foi o screening, né, da imprensa lá no Reino Unido e tal. Isso, aconteceu uma semana, quase 2 semanas antes da estreia, né? Justamente. E todos os jornalistas já assistiram. Aí o pessoal até tá perguntando, já tem review spoiler free e tal, só que... Tem alguns, já saíram agora alguns. Já tem alguns ainda. Mas assim, eles não estão revelando praticamente nada. No momento em que a gente tá gravando... Um negocinho aqui, outro ali. No momento em que a gente tá gravando, ainda não saiu nada substancial, né? Assim, e quando perguntaram, aí que não tinha mesmo. Mas assim, depois saiu o primeiro, mano, eu acho que abriu, assim, estourou o balão e tá vazando tudo agora, né, cara? É verdade. Aí a gente vai dar só aquela paradinha, não vamos ler e-mails hoje, porque como tem muita coisa a falar, porque esse podcast ia ser aí ia virar 2, aí depois a gente juntou em 1, aí depois ficou um muito grande, porque começou a vir um monte de assunto. Então, a gente vai dar uma parada, vai dar uma respirada e a gente já volta. Isso. I could never go back home again. E pra já dar aquele começo, assim, agora começar de verdade, né? Agora que vai desenfrear e falar aí, tinha pessoal até perguntando conforme vai sendo as notícias, o podcast essa semana vai ter quantas horas? 3, 4, né? Vamos ver até onde a vida vai levar, né? Justamente, porque antes de mais nada, antes de a gente começar a falar de verdade, vamos lembrar pra você que tá ouvindo aí em casa, ou independente de onde você tá, você que tá ouvindo com seus fones de ouvido, ouvindo nossas vozes, esse podcast, ele é lotado, ele é entupido, ele está vazando, assim, sabe quando você bota um negócio no fogão e tem queijo demais, aí quando você vê ele começa a expurgar já queijo. Já escorreu pra caralho. O spoiler é o queijo desse podcast, É cara, verdade. Porque, assim, se você tá longe, se você é dessa galera que tá se preservando, não tá vendo o trailer, que é só tá assistir lendo na mínimo, hora e saber na hora. Primeiro, você é um herói. Você é um herói. Eu invejo você porque a gente não tem essa opção de não ver, né? Impossível. A gente é meio que forçado e a ver. E o pior é que a gente gosta de não ver também. Em compensação, em todo o resto de coisa que a gente consome, a gente evita de ver também. A gente não vê. Mas no caso do Dr. Who, a gente é obrigado a ver. Mas caso você esteja se preservando pra ver, por mais que eu fosse adorar que você ouvisse esse podcast ao final, eu indico você a não escutar se você estiver fugindo de spoiler. Se você é da galera aí mais fuck the police, quer ver spoiler mesmo, até porque a maioria... Pra elaborar teoria, até gente. Porque muita coisa nesse podcast não é 100% confirmado. Exato. São boatos, são coisas que saem pelo The Sun, né? Esse nosso amigo aí não nada confiável. E também Tumblrs então, assim, e meios não fóruns oficiais, da vida, né? Meios não oficiais da internet. Então, se você tá ouvindo pra poder comparar quando sair a verdade, legal, fique, mas esteja avisado que, assim, vai ser... Maluco, imagina tiroteio e cada bala é um spoiler, Exatamente. maluco. Mas é assim, tiroteio... Todo mundo é sniper nesse tiroteio, exatamente. Bom, a gente já pode começar aí com o primeiro grande spoiler, que é o spoiler do spoiler, na verdade. Porque ontem, durante a apresentação lá pra imprensa, o Moffat soltou a bomba dizendo que no final do primeiro episódio, que é o The Pilot,
Sempre aparece, né, o Next Time, que seria o Isso é trailerzinho meio que de praxe, né? Sempre pro tem. próximo episódio, e ele falou assim pros jornalistas: ó, Se liga. vai ter um spoiler gigantesco nessa porra. E vai derreter os cérebros de Se vocês. vocês não quiserem ver, fecha o zoinho. E bota o dedo no ouvido e fica fazendo lá, né? Isso, exatamente. E aí o lance é que, assim, ele diz que vai derreter nossos cérebros. Tá. E até agora os jornalistas não falaram nada. Eles já sabem, mas não estão falando nada. Isso lembra muito o que aconteceu quando a Jenna Coleman ela foi entrar na série, antes mesmo dela fazer a Clara, quando ela ainda era a Oswin lá, quando ela era a Oswin Dalek, no caso. Asylum of the Daleks. Quando teve o screening pra imprensa, a BBC pediu pra não revelarem nada, pra poder ser surpresa pra quem fosse assistir, e a imprensa realmente não revelou nada, assim, não tinha lugar nenhum, né, cara? Não, e realmente, e também foi o primeiro episódio da sétima, né? Normalmente, nos primeiros episódios da temporada, sempre tem esse trailerzinho, esse next time do primeiro episódio, né? Nunca é um next time do segundo episódio, sempre de tudo, né? Assim, ele faz quase que uma panorâmica pelo que vai ter na temporada e geralmente não revela nada de muito revelador. É sempre assim, muito misleading, muita ceninha que não faz muita frase diferença. solta. O problema é que nesse o Moffat fez questão de colocar, pelo que ele falou, é o maior spoiler da temporada, né? Da vida. Então assim, isso tudo leva a crer que tem a ver com aquele finzinho do trailer, desse último trailer que teve, que a BBC chama de segundo trailer, mas não é bem o segundo, né? Já é o terceiro ou quarto trailer, né? É o trailer grande o mesmo, trailer acho que grande. já é o terceiro, se não me engano, entre vários teasers. Esse último trailer que a BBC soltou, até então, que a gente vai falar nesse podcast também, até então ele não tem muitas novidades em comparação com os anteriores, mas ele, no 45 segundo tempo, ali no final do final, a gente vê a cena que, na boa, eu tava vendo o trailer no trabalho, e eu tava assim, legal, já vi isso, já vi isso, legal, outro ângulo do Cyberman, já vi isso, olha que maneiro, tem a missa da tarde, já vi isso, what? Porque aí veio, tipo, quando você abaixa a guarda, vem o Capaldi com a mão no créditos, Não, né? é um pouquinho antes, né? Não, é depois. Não, é depois que a tela fecha, né? Mas a tela fecha, aí disso. volta lá a data. É verdade, depois da data, justamente. E aí você acha que o trailer já acabou. Porque já tá fechando a aba, né? E aí não acabou. E aí tem o Capaldi com a mão no peito, desesperado, como se estivesse sendo um ataque, né? E a mão que ele tá apoiando chega a tremer. Vazando, chega a tremer, chega a brilhar. Chega a brilhar com energia dourada de regeneração, cara. Tá chegando a hora. E aí faz você pensar, isso só tem dois motivos assim que isso tá acontecendo. Ou isso é no último episódio da temporada, tipo, porque a gente até então a gente não tinha essa confirmação velada de que ia ser um especial de Natal, mas aí o Moffat já falou que talvez não fosse e que ele queria que o Capaldi regenerasse sem ninguém saber. E aí você fica pensando, ou isso é no último episódio, no finalzão, ou isso é alguma coisa antes do final e o Capaldi vai regenerar antes do finale. Inclusive, tem gente falando que a grande revelação desse primeiro episódio é que o Capaldi vai regenerar no primeiro episódio. Olha que teoria maneira. Olha que loucura. Eu não lembro bem qual foi o nome da... loucura. Eu não lembro bem do nome da pessoa que falou isso, mas ele comentou, eu não sei se foi no Twitter ou no Facebook. Se você tá ouvindo, você sabe que é você. E ele falou assim, imagina que se o Capaldi ele não regenera no primeiro episódio e a temporada inteira é só uma lembrança, ele lembrando do que aconteceu antes dele regenerar. Caraca. Imagina, a gente tá vendo o primeiro episódio, chega no final do primeiro episódio, o Capaldi regenera em quem for, e aí do segundo pra frente é só esse doutor novo, ou doutora nova, narrando o que aconteceu com ele quando ele era o Capaldi. Isso seria uma loucura. Isso seria muito maneiro, cara. Mas seria uma narrativa interessante de se ver, né? Seria uma jogada meio arriscada, porque o que todo mundo tá falando, né, no reviews spoiler free por aí, é que essa temporada, ela mais do que nunca, ela é quase que um soft reboot, né? Ela ecoa muito a quinta temporada, a primeira temporada. Que ela é feita, quer dizer, a gente sempre fala que a quinta não é feita pra começar pela quinta e não é mesmo. Não comecem pela quinta. Se você começou pela quinta, você começou meio errado. Não vamos discutir certo e errado, cada um tem o seu certo e errado, mas não é o mais indicado. Na verdade, seja dita, o Moffat, quando ele entrou com o Matt Smith, ele meio que deu uma esquecida proposital da quarta pra trás. Né? Até pra poder ser um pouco mais solto, pra galera, caso começasse, pra ele não criar tão perdido. O lore dele, né? Justamente. E aí o que acontece? Estão falando que essa última temporada dele tá com essa pegada. Então, se for esse lance dele já começar regenerando, talvez fique confuso.
Eu também acho. Mas assim, eu acho que não, eu isso é acho teoria. que o mais provável pra mim, que eu sou mais conservadora, assim, quer dizer, acho que a BBC não se arriscaria, né? Não é que eu sou conservadora, é que eu entendo a BBC. É que Eu sou vai conservadora, ser. eu não apoio muitas coisas. Não. Não, é que a gente sabe que a BBC não se arrisca muito. Mas eu acho que o que vai acontecer é regeneração no finale e não no Natal. Eu acho que talvez não seja no finale. Eu tô apostando que vai ser um pouquinho antes. Talvez o final tem 2 partes, né? Isso. Talvez seja na primeira parte, a segunda já seja com o outro. Pode ser. E aí pode até ser o lance da última parte ser meio coescrita pelo Tibnon. Porque eles não falaram, a gente já teve relação de diretor e de roteirista, mas nada impede do Tibnon ter ajudado em alguma coisa, entendeu? Com certeza. Inclusive, ontem, ontem, né, a gente tá gravando. Ontem pra gente que tá gravando. Tá, hoje é quarta-feira pra gente, tá? Foi no dia 4 de abril que rolou o screening, Tá. e o Capaldi falou que dizer adeus ao papel do doutor tá sendo super triste, tá sendo super difícil, mas quem for me substituir, se é que já a pessoa já não foi escolhida, vai ser incrível também. O Capaldi, ele deu meio que a entender que ele já conhece quem vai ser. Sinceramente, você acho acha que que já já foi escolhido. Eu acho. Na real, tá chegando meio que na hora, né? Tá. Porque falta pouco pra temporada começar e normalmente quando chega no momento da regeneração, a gente já sabe quem é o próximo, entendeu? Eu acho. Talvez ele já saiba, mas seja uma coisa Talvez muito até interna. já tenha gravado. Talvez ele nem conheça a pessoa pessoalmente, mas o Tibnon tenha chegado pra ele, pro Moffat, e falado, já escolhi, vai ser, sei lá, vai ser o Idris Elba, vai ser, entendeu? Ou, sei lá, quem seja. Sei lá. Vai ser o Idris Elba, isso é muito foda. Claro, sempre. O ponto vamos lá, coisas a se considerar. São muitos pensamentos, são muitas coisas essa semana nesse podcast, né? Esse lance do Moffat fazer dessa temporada meio que uma temporada introdutória de novo. Muita gente tá falando na internet por aí, não só aqui, no Reddit tá rolando esse papo, em fóruns lá de fora tá rolando esse papo, que isso é meio quase que egoísta da parte do Moffat. Porque ele rebutando nessa temporada, a pessoa que quiser começar da onde tá, não vai começar da primeira do Tibnon, vai começar da última dele. Entendeu? Mas é que eu acho que ele vai forçar 2, né? 2 reboots. Então, o dele e o do Tibnon. Ou não, porque vamos supor que o doutor regenere antes do finalizão. Aí tem que lembrar que ainda tem especial de Natal, e se ele regenerar no final da temporada, o especial de Natal já não é com o Capaldi. É verdade. Isso aconteceu com o Tennant também, né? O Eccleston não teve um especial de Natal. Na verdade, o especial de Natal dele foi por todo do Dickens, né? É o do Dickens? Que é no Natal. Não, mas eu digo assim, o Eccleston não teve um especial de Natal dele. O Tennant entrou no final da primeira temporada, que ele já regenerou ali. Sim. Aí ele fala Barcelona, né? Sim. E tem o especial de Natal aí nesse meio, não tem? O especial de Natal, o Christmas Invasion, já é com Christmas Invasion. Já é com o Tennant, já é com então, o décimo. o primeiro episódio do Tennant é um especial de Natal. Sim, e o último também. Na verdade, o último é do final do ano, não foi bem no Natal. Mas o que eu tô dizendo, ele é um doutor que entrou em um especial. Ele que seria o caso aqui, não, né? Seria exatamente a mesma coisa com o Capaldi, porque vamos supor que ele genere no último episódio da temporada. Então, o de Natal já é com o próximo. Já seria com o novo doutor, com o 13º, ou 13º, exatamente. E aí tem todo esse lance aí que o pessoal tá falando que isso é meio sacanagem do Moffat, porque vai meio que forçar a galera a começar pelo dele e não pelo do Tibnon. Mas eu acho que não. Eu não acho, eu acho que inclusive depois de eu acho tanto... que não tem porquê. Não tem porquê. E outro, depois de tanto tempo de Clara, eu acho que tá precisando mesmo. E eu também nem acho que vai ser um reboot total, porque a gente tem vários elementos que eles vão meio que fechar os arcos do Capaldi. A gente tem a Missy, a gente tem os Daleks. A gente tem o Nardole. Eu não acho que vai ser um reboot geral. Eu acho que o primeiro episódio talvez ecoe um pouco, de repente Rose, de repente 11th Hour, mas não, acho que o Capaldi tem um arco sim. Eu acho que inclusive não tem como ser um reboot assim tão reboot como eles estão falando, porque, por exemplo, a gente já tem o episódio de Natal do The Ghost lá, o Retorno do Dr. Mistério. Ele já dá gancho pra essa temporada nova e o Nardole é a maior prova disso. Com certeza. Porque o que a gente já viu... E ele ainda tá no outro ainda, o Husbands também. Nossa, ele é o cara do especial de Natal, ele é o cara do Natal. Né? Vamos lá. O ponto aqui importante, já entrando na parte dos reviews spoiler free, né? Um que a gente teve aí do The Pilot falou que o Capaldi ele está nessa faculdade, né? Nesse college. University. Nessa universidade há décadas. Ou seja, esse episódio não é 3 dias depois do Dr. Mistério. Não. Ele é tipo mais de 10 anos depois. Mais de 10 anos. Isso saiu na crítica da Radio Times, que também contou uma
outro spoiler pequenininho ali, tipo, disse que a Bill, ela não estuda lá, ela só trabalha na cantina. Mas isso a gente já sabia. E ela frequenta as aulas do doutor e que ela serve batatinhas extras pra menina que ela gosta. Ah, sim. A Radio Times botou um ou outro elementinho que a gente ainda não sabia, sabe? Nesse meio tempo aí, antes porque a gente teve 2 semanas com um podcast dobrado, né? E aí a gente resolveu dar uma parada de uma semaninha pra poder respirar e até pra poder dar foco nas coisas de casa. E nesse meio tempo saíram as notícias, dessas quem tá falando, inclusive a notícia de que a Pearl Mac, né, a Bill, ela vai ser a primeira companion fixa abertamente gay, ou lésbica, ou como você... LGBT. Ou mulher que gosta de outra mulher, como você queira chamar. Dê o nome que você quiser, uma rosa com outros nomes sempre tem o mesmo cheiro. Entendeu? Rosa não, Bill. Mas você entendeu. Eu tô aqui, Rose. Tá? E aí a galera fica falando do John Barrow, né, Jack Harkness. Gente, ele não era fixo. Não, né? Não, calma lá. Ele foi fixo. Ele foi um companion do nono doutor. Ele viajou com o nono um tempo. É que o nono não teve também tanto tempo, mas ele pode ser considerado companion. Né? Mas a gente tem que sempre que lembrar que uma coisa que o Jack não é gay. O Jack, ele não é um homem que gosta... Nem pan. Ele não é um homem que gosta de outro homem. Ele também não é pansexual, ele é homossexual, cara. O Jack, se você tá ali, você tem já... CEP. Não, nem CEP. Vai que você tá viajando, vai que você é um nômade. Tá ali, ele gostou de você. Não importa se você é cis homem, cis mulher, trans homem, trans mulher, gay, hétero. Ele gosta de pessoas, ele tá lá, humanos ou não, ou né, cara? Não, né? Não é só pessoas. Então, assim, o Jack já não entra nessa conta porque ele é homossexual. A gente teve o caso aí da Jenny e da Vastra, que são gay, mas lésbicas, enfim, como você queira chamar. Mas não são companions fixas. O casal, né, mais fofo que você respeita em Doctor Who. Justamente, mas elas não são fixas, infelizmente. Também não, E a Clara e a River, elas não são companions e elas não... aliás, uma é companion fixa e a outra não, mas nenhuma delas é gay. Ambas são bissexuais. Bissexual. Então, no fim das contas, a Bill realmente vai ser a primeira. É. E tem toda uma importância em cima disso, porque, claro, né, muitas pessoas apontaram isso, que tá meio óbvio. Ela não é só a primeira companion fixa gay, ela é a primeira companion fixa negra gay. Ela é várias minorias, entendeu? É muito bacana e assim, bacana porque eles falaram que, gente, não é pra ser um big deal, sabe? Não é pra ser um alvoroço. É normal. Tanto que isso no statement... tá aí no mundo, gente! Quando a Pearl Mac deu a entrevista que ela revelou, né, que a Bill seria homossexual, ela inclusive fala, o fato dela ser gay não faz o plot girar em torno disso. Claro que não. Isso é uma coisa que é dela, ela tá muito confortável com isso, e é isso. E o resto é como qualquer outro companion, entendeu? Lógico, gente, isso aí não influencia. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre o Pilot também, porque foi justamente o episódio que já foi exibido, então saíram mais algumas coisinhas. Por exemplo, a gente já sabe que esse é sim o episódio dos Daleks. A gente sabe também que atrás dessa universidade que o Capaldi tá lecionando, ele só tá lá porque tem uma poça para cariocas. Ou uma poça, né, para pessoas que falam direito. Uma poça misteriosa atrás da faculdade. Misteriosa, então aquela menina Dalek de água. Ela veio dessa poça primordial aí, exatamente. né? Justamente. O episódio do Dalek de água é o primeiro já. Não, da menina Dalek de água, menina Dalek de água. Não, o grande lance é justamente isso que a Thaís falou, tá certo, né? O primeiro episódio já é esse da menina poça lá. E ele é dito como que o doutor tivesse infiltrado nessa universidade esse tempo todo justamente pra investigar isso. Então, que caralhos é isso? Nossa. Que ele tá há mais de 10 anos investigando esse negócio. Quem ficou tomando conta da tarde? Será que o Nardole tá viajando com a Tardes aí? Será que o doutor tá morando na Terra? 10 anos, maluco. É quase um outro exílio. Não, e outra coisa. A gente já viu o Nardole pilotando a Tardes bem pra caramba. Não, então, essa é a minha questão. Será que o doutor tá morando... 10 anos. Vamos supor que tem esses 10 anos cravado. Ele tá morando 10 anos na Terra, ou ele tá, tipo, indo pra Tardes viajando nesse meio tempo? Acho que ele viaja. Ou não. A gente sabe que o doutor ele tem uma residência fixa na Terra. Isso apareceu com o quarto doutor e com o oitavo doutor nos audiodramas do oitavo. Ele tem a casa dele. Ele tem uma casa. Inclusive nos quadrinhos do oitavo, que tem lá a Josie, a menina companion nova dele, da Taika, ela usa a casa dele pra pintar. Ela usa, tipo, é vazia, ela fica pintando na casa dele. É como se fosse o ateliê dela. Ela declarou posse. Então, assim, ele tem uma residência fixa na Terra que ele vai quando ele precisa. Entendi. Será que ele tá ficando nessa casa? Será que ele tá passando a Unity pra pegar o pagamento?
Porque ele precisa de grana. É Não, é verdade. sério, parece bobeira, mas é sério. Gente, real life problems. Até porque a gente sabe, a gente viu na entrevista da Bill, né, da Pearl Mac, que ela falou esse lance da sexualidade da personagem, aparece parte do set e aparece uma mesa com a foto da Susan. Aí fica a pergunta, será que isso é na sala dele da universidade? Será que isso é no quarto dele na Casa da Terra? Será que isso é na tarde? Aonde tá tudo isso, entendeu? Eu acredito que o retrato da Susan esteja assim na mesinha dele, na né? sala dele, na Da faculdade. universidade. Tá. E o review do Radio Times diz que tem foto de um outro membro familiar, da família dele. Você tá falando desse jeito porque ela tá fazendo aspas Entre com a mão, né? A galera aspas. não tá vendo. Desculpa, gente. Desculpa. Não, mas justamente isso aí abriu pra algumas especulações de quem seria essa segunda pessoa. Porque uma a gente já sabe que é a Susan, já tá confirmado, porque apareceu lá no vídeo, eles nem disfarçaram. Exatamente. Né? Mas quem é a outra pessoa? Quais são os meus palpites sobre isso aí? Vai ser ou a Susan e a River, porque a River não deve ser família, já que é mulher dele. Isso. E ele teve todo aquele lance com a River no Husbands, que foi mais bonito. Foi lindo. Isso é legal. Foi lindíssimo. Pode ser a Susan e a Jenny, filha do doutor, a Georgia Moffat. A Georgia Moffat, Que é um também elemento- conhecida como filha do Peter Davison e mulher do David Tennant. Sim, também conhecido como G.I. Jenny, também conhecido com muitos nomes. Doctor's Daughter. A clone do doutor. Pode ser a Susan e o Braxiatel. Essa eu acho bem difícil, mas não duvido. É um long shot, mas Braxiatel é o nada irmão impossível. do doutor. Ele tem um irmão que poucas pessoas sabem porque ele tá lá só no universo expandido, coitado. Aham. E o lance é que ele é muito importante no universo expandido. Ele aparece em audiodrama, ele aparece em livro, ele aparece em quadrinho, um monte de coisa. E na série de TV ele nunca chegou a ser mencionado. E seria um bom gancho aí pra você. Se você introduz um personagem desse, você deixa a pulga atrás da orelha de todo mundo achando que ele vai aparecer. Eu ainda aposto em coisas mais random que não necessariamente mexam o plot. Aham. Por exemplo, pode ser a foto do Jamie, Aham. pode ser a da Barbara e do Ian, pode ser da Joe, Pode ser... Gente, pode ser qualquer companion, Pode ser, sabe? inclusive, a foto da Clara também, né? A contragosto de muita gente, Em incluindo a tese, gente, ele mas... esqueceu dela. Não, mas vai saber, né, cara? Vai saber. A gente nunca sabe o que o Mofá nos reserva, Nos né? Esse é o reserva. problema. Eu gostaria que nessa temporada não tivesse menção alguma clara. Talvez. Eu acho que não vai ter. Talvez, eu tô falando talvez, se Aham. bem executado na regeneração. Só que aí vai ecoar um parecer pouco o Matt o Smith, 11, é. né? Não, eu acho que cada um tem que Então ter eu um não ponto sei especial. se é tão legal assim aparecer a Clara agora. A gente Ainda já mais teve que é a hora tanta da Clara, Bill, né? É a hora da Bill. Eu acho que o foco tem que ser nela. também Pode ser o acho. próprio Nardole. Se o cara... Vamos supor que ele tá há 10 anos. Cara, ele tá há pode. 10 anos com o Nardole. Às vezes o cara virou um novo melhor amigo dele e ele tem uma foto. Eu tenho foto dos meus amigos na minha mesa. É verdade. Às vezes é isso. Às vezes esse é um Gente, pode ser familiar qualquer dele. coisa. Pode Só ser que- a Bessie. Só que como eles falaram família, a então. gente já vai estreitando um pouquinho, né? Então, às vezes é uma foto dele como William Hartnell, com roupa de Senhor do Tempo, junto da Susan com roupa de Senhor do Tempo. A gente não sabe, cara. gente não sabe. Tem muitas opções aí e todas são muito maneiras, né? Tudo Mas a gente pode sabe que vai acontecer. ter 2 retratos e isso já é um puta de um spoiler. Outra coisa bacana que estão falando em várias reviews é que, assim, o trio funciona muito bem junto. Olha aí, pra galera que já tá reiterizando aí o Nardole, e olha como o povo é só porque ele não é um rosto bonitinho. É só porque ele é gordo. Só porque ele é gordo, ele é careca, ele Deixa é ele ser gordo. engraçadalho. O nego tá falando que é lixo, ai, companion de merda. Maluco, você viu ele em parte de um especial de Natal Que que nem era ele direito. é. E você viu ele em pedaços de um outro. Você nem viu ele em ação direito. Tira o pé do acelerador um pouco, querido. Olha Calma. só, eu mesmo, quando ele entrou, achei ele chatinho, mas só Eu porque me amarrei. Só porque ele tava chatinho mesmo no primeiro É, no especial de Husband Natal. tava, né? Mas, cara, em Return of Dr. Mysterio, eu achei ele tão legal. E o pouco que ele apareceu nele. Eu foi legal. gostei, assim, e tipo, eu acho que vai ser legal, eu acho que vai ser bacana. E a gente, querendo ou não, pode não ser o ideal, Aham. mas é um companion masculino. não. Não é só ele. Não, justamente, foi o que eu falei. Aliás, o que eu ia falar. O Nardole Mas é, é a cara. luz do fim do túnel pra mim, porque, vocês escutam o podcast há quantos se anos, for uma cara? pegada tipo Jamie e Zoe, por que não? Justamente. É super bacana, sabe? Eu acho que vai ser bem a pegada de James Zoe. Por quê? Porque o Jamie, ele já tava viajando com o doutor quando a Zoe entrou. É. E até onde a gente sabe, até porque não tem como não ser, ele já tá viajando com o Nardole há muito tempo. Porra. Porque a gente já viu ele, se é 10 anos depois do Dr. Mistério, são 10 anos com esse cara, mano. Exato. Não exclusivamente com ele, porque tendo 10 anos de janela, vamos colocar coisa em quadrinho aí, mas o ponto é, são 10 anos com esse cara, também. Parece que nos livros também ele aparece e tal. É, Aí então. já não sei se vai ser lá pro meio da temporada, mas fato é, o doutor e o Nardole
são Doutor e Companion há algum tempo já. A gente só não está vendo em tela todas as aventuras deles. E é o meu sofro de ar fresco, porque vocês escutam um podcast já tem anos já. E vocês sempre escutam falando que eu quero um companion homem e eu nunca tenho. Entendeu? Porque eu quero ver uma dinâmica diferente. Muita gente fala isso. Eu quero ver uma dinâmica diferente, eu quero ver uma dinâmica Jamie de novo. Talvez até uma dinâmica do Brigadeiro com ele. Nossa, já que ele tá na Terra, cara. Nossa, que delícia, cara. Entendeu? Porque tem um monte de coisa que você pode ser feita quando você não envolve romance entre os personagens. Não que dois homens não possam ter romance, mas eu não queria ver romance entre dois homens ou uma mulher. Queria ver broderagem. Eu queria ver eles sendo amigos, cara. Sendo ali, Exatamente. Vamos jogar um negócio aqui, vamos tomar uma cerveja. Vamos jogar uma bocha, né? Não sei se nós vamos jogar uma bocha, mas você tá entendendo? E a gente tá tendo isso. Então faz sentido falarem que a dinâmica dos três personagens ela tá funcionando muito bem, né? Eu achei. Bom, aí a gente teve esse trailer aí essa semana que teve praticamente os mesmíssimos elementos que a gente já falou em outros podcasts e alguns outros elementos que ainda não tinham aparecido. Por exemplo, nós temos aí Bom, na verdade, a maioria das coisas tá mais do mesmo. Ângulos diferentes. Né? Roupa de mergulho steampunk. A gente tem alguns detalhinhos. O departamento de figurino tá de parabéns, né, gente? Isso entra naquilo que a gente falou de que tá com mais budget, né, cara? Nossa, tá bem bacana, eu tô gostando. As roupas da Bill são muito legais, eu quero fazer cosplay. Olha o que a falta de um Sherlock na grade não faz, hein? Olha olha esse saborzinho. Olha, ai, que delícia, cara. Você não ter Sherlock na grade, olha esse cheirinho de coisa boa vindo, ó. Não, mas sim, eu conseguia fazer cosplay da Bill. Não, a Bill tem as roupas meio anos 80, que são super legais. Sim. Tem essa roupa de mergulho, e a gente falou já de outras roupas que aparecem ali no... Essa não parece de nenhum deles dois. Na temporada. Eu acho que é alguma coisa, ela é meio steampunk, ela tem uns negócios, parece no escafandro, tem umas paradas presas e tal. A gente também parece que vê mais algumas ceninhas daqueles monges vestidos de vermelho. Do que a gente chamou de Munra. Que parece ser um episódio de Munra. Eu acho que Munra é um monge que foi... É que são vários Munrais, né? Atingido por alguma Talvez coisa, sempre que não sei o quê. Sempre que as pessoas sejam atingidas, elas virem Munras, né? Então, eu acho que sim, o Munra usa vermelhinho porque acho que é a roupa dos monges. Se bem que não tem um papo aí rolando que esses monges vão ter uma relação com a Missy. Então, isso aí levanta muita coisa. A gente não pode esquecer que a Missy tá assim nessa temporada. Em toda a temporada que ela tá, a dinâmica fica muito maluca. E assim, gente, não fique achando que ela vai aparecer só no final, não acho. Não, eu acho que ela vai... Eu falei isso no Ela vai podcast, perpassar a temporada inteira. Eu acho que ela vai ficar aparecendo e atrapalhando ele no que der. Eu acho que, inclusive, ela vai ser o ponto ali de ignição do finale com o Cybermen, porque a gente teve essa semana também, hoje é quarta-feira, nós postamos os títulos de todos os episódios da temporada, menos do finale. Que eles não divulgaram. Mas a gente já tem confirmação há um tempo que esse finale são os episódios com os Cybermen. Exatamente. Que é lá com quem tá dirigindo é a Rachel Talalay. Roteiro de Moffat. Exatamente. Então, pode falar. Na verdade, a gente tinha... Não sei se vocês se lembram, nos podcasts anteriores, a gente falou a lista dos possíveis títulos. E sim, a BBC confirmou essa semana. Alguns confirmaram, outros não. Mas, especificamente sobre episódios 11 e 12, a BBC não confirmou. Mas, pra quem não lembra, era The Converted e The First Planet. O que acontece é o seguinte... Tem cheirinho de Cybermen. Não, mas já tá confirmado que vão ser os Cybermen. Sim. Isso a gente já sabe. Sim, a BBC também confirmou. Sabe o nome. O que acontece é o seguinte, alguns podcasts atrás a gente divulgou, né? Eu falei que eu tinha achado num subreddit lá da gringa uma suposta lista vazada com o nome dos episódios. E aí, quando saiu o título do primeiro episódio, a gente meio que já deu um debunk nessa lista, porque nessa lista que a gente tava achando que era falsa, tava dizendo que o primeiro episódio ia chamar A Star in Her Eyes, que era o título protótipo do The Pilot. E a gente viu que mudou, e aí a gente começou a ignorar essa lista. No passado tempo, a gente teve o e-mail do menino Kel, que também é super fã de Doctor Who, segue a gente por aí já tem um tempão. Ele mandou pra gente uma print do primeiro trailer que mostrava uns livros na biblioteca lá, que supostamente é do Capaldi, e que o nome dos livros era o nome dos episódios. E aí a gente começou a meio que reacreditar nessa lista vazada, com exceção do primeiro episódio. E quando foi hoje, quarta-feira pra gente, né, que estamos gravando o podcast, saiu a lista com o nome dos episódios. E não era que ela estava errada, parecia que ela era uma lista desatualizada. Parecia que ela era uma lista com os títulos provisórios. Tanto que os que estão errados não são bem errados, eles são ligeiramente diferentes. Então, né? vamos lá. Até já passar agora o comparativo e a gente vai podendo falar um pouquinho de cada episódio aí, pensando o que pode ser cada um deles.
Muito bem, então o primeiro que era A Star in Her Eye mudou pra The Pilot. Isso a gente já sabia. E dizem as críticas, faz sentido dentro do episódio. Tiveram algumas críticas, já tiveram algumas lá do site de fora. Alguns falaram que o episódio ele não é tão... Ele é meio morninho por ser o primeiro, mas que isso não invalida... Mas que ele é assustador também. Que ele é muito bom. Ainda não é revelado o que é esse lance de piloto, se é porque é um episódio piloto, ou porque tá falando que o Nardole é o piloto, ou que o Capaldi é piloto, ou que a Bill é o piloto. A gente não sabe o que piloto é esse. Porém, a expressão A Star in Her Eye está dentro da sinopse do episódio. A gente sabe que é a Bill. Eu acho que o Capaldi vai falar isso em algum momento. Talvez não pra ela, mas tipo... O Nardole pergunta, eu tô confabulando. Mas doutor, por que você trouxe a garota pra cá? Ele falou, porque eu vi uma estrela no olho, entendeu? Ou pode até ter outro significado. Enfim, sim. Segundo episódio, o título tá igual à lista anterior, Smile. Ah, sim. Que esse era meio óbvio que é dos robôs emoji. Que é dos emoji. Que parece não ser um episódio lá muito legal, mas enfim. Muito bem, terceiro episódio, na lista anterior era On Thin Ice. E o confirmado é só Thin Ice. Exatamente. E aí, esse pra mim foi o ponto alto, cara. Mais qualquer episódio aí que tenha sido confirmado o título, esse pra mim foi o ponto alto. Por que vocês se perguntam? Se vocês leram o post que a gente colocou de todos os episódios, eu fiz apesar de estar assinado como a Thaís, aquela parte ali foi o que eu escrevi. No aqui é tudo colaborativo. Na verdade, sempre que vocês veem que é um postando, nunca é só um, porque foi só o que o Logoi postou, né? Porque é tudo a 4 mãos. É tudo a 4 mãos, e, enfim, há muitos olhos e... porque a gente, 4 olhos. Eu só tenho 2 e você só tem 2. Mas eu tenho os óculos também. É verdade, eu são também. 8 olhos, né? Caraca. O ponto ali eu botei uma curiosidade, uma explicaçãozinha sobre o que é Thin Ice. Thin Ice originalmente era um episódio da 27ª temporada de Doctor Who, ou seja, seria a temporada de 1990, só como todo mundo sabe, em 89 a série entrou naquele maravilhoso e maldito hiato de 16 anos. Os roteiros desses episódios, né, desse arco já estavam prontos, assim como muitos dessa suposta temporada, e eles não puderam acontecer por conta do hiato. Anos depois, já nos anos 2000 e cacetada, a Big Finish pegou esses roteiros que não tinham sido utilizados e lançou numa coleção chamada The Lost Stories, The Lost Episodes, e era uma adaptação íntegra do episódio. Integral, inclusive com McCoy Aldred. Com McCoy Aldred. Claro, assim, a ideia central era a mesma, mas mudava alguns detalhes, como por exemplo, no originalzão, qual era o grande lance? Esse episódio ele ia envolver a trama que teve mesmo, que tinham a ver com umas relíquias de Ice Warrior que estavam sendo usadas na Moscou dos anos 60. Que massa. Isso é muito maneiro. Muito legal. A gente já teve aí episódio com o Ice Warrior passando na Guerra Fria, né? E esse que foi agora na temporada já com o Matt Smith, né? Que é o Cold War. É o Cold War, justamente. Claro. E esse seria o primeiro episódio que teria essa ideia e não teve, né? Só foi ter muito depois com o audiodrama. Só que no original do episódio, o que acontecesse nesse arco ia engatilhar o pensamento na cabeça do doutor de matricular a Ace na Academia dos Senhores do Tempo. Olha aí! Então, olha a Gallifrey aí! A série ia arrumar pra isso. O doutor ele ia começar a ver muito potencial na Ace, assim, de inteligência mesmo. E o que ele ia fazer? Ele ia levar ela pra Gallifrey e ia matricular ela ia ser a primeira não galifreyana a estudar na academia, cara. Que pra máximo, entender tudo, né? sobre né, engenharia. Dorothy, melhor pessoa, né, gente? Infelizmente isso não aconteceu. Tem a história que saiu em audiodrama, não tem esse pequeno detalhe, mas a gente pode começar a pensar e a teorizar que talvez seja indicativo do que possa estar acontecendo nesse episódio ou nessa temporada. E a gente tem aí, o título é exatamente o mesmo. E a gente está falando de uma temporada que tem uma roteirista da série clássica. E não é uma roteirista qualquer da série clássica. É uma roteirista que tava lá fazendo o quê? O último episódio que a gente teve na série clássica, o Survival. Exatamente. Então ela tinha ali relação com o que tava rolando naquela época. Exatamente. E quem sabe se ela não vai ter relação... A gente tá falando aí da Rona Monroe, tá? Sim, ela fez o 10º episódio. Dessa temporada. E também tem outro detalhinho aí, que é que esse episódio não seria a primeira história do Sétimo Doutor a ser adaptada pra série moderna. A gente teve aí o caso do Human Nature e Family of Blood, que era um livro do Sétimo Doutor, né, do universo expandido, que foi adaptado em um two-parter do 10º Doutor. E a gente viu a importância que esse episódio teve, porque foi ali que foi introduzido o lance do arco Camaleão, e a gente teve a introdução aí do Yana e da regeneração nele do John Sim. Então, assim, talvez esse seja meio que um trend que está sendo seguido, né? Episódios do Sétimo Doutor que nunca foram pra tela, que são adaptados para doutores contemporâneos. Isso seria muito maneiro, cara. A gente sabe que tem um episódio histórico aí nessa temporada,
E pelo que a gente sabe, pode ser esse também. Às vezes só usaram o mesmo título também. O que seria um puta desperdício, né? Tipo, porra... Nada é confirmado, isso é só uma teoria minha, porque é exatamente o mesmo nome. Eles podiam ter botado um on na frente pra ficar só um pouco diferente, né? Exatamente. Pois é, que era o que tava planejado mesmo. Muito bem, a gente tem o 4º episódio, que na lista anterior chamava Knock on Wood. Agora é Knock Knock. Então, a gente, no screen que o Kel passou, tava Knock e a gente não sabia o que era. E agora a gente sabe que é Knock Knock, que vai ser o dos Woodlice lá, que é o do Poirot. Do Poirot, do Landlord. Isso, que vai ter aqueles bichos de madeira, que a gente tá achando que vai ter alguma ligação com ou aquele The Doctor, The Widow and the Wardrobe, ou com a Jabe lá do 2º episódio da série moderna. Isso, exatamente. Muito bem, 5º episódio manteve o título Oxygen. Que não sei o que é, provavelmente tem a ver com espaço. Teve pessoas comentando que esse episódio vai ser o que vai se passar no espaço, porque, né, tem cenas deles com roupas espaciais e ele falando sobre o vácuo e tal. Isso. E a gente tem aí o Blue Man's Group aparecendo, que parece que ele vai ser nesse mesmo episódio, né? Aparentemente sim. Sim. Muito bem, 6º episódio também manteve Extremes. Sim, que eu até brinquei que ia ser o episódio do Homem de Ferro. Que é o dos Monks. Na verdade, esse é o episódio dos monges e a gente sabe que a Miss tá nesse episódio. Sim. E aí... Então você tá vendo como tá o arco todinho? Agora a gente tá pegando esses elementos soltos, conforme vai saindo dos trailers, a gente começa a montar um quebra-cabeça, ele começa a tomar forma, né? Isso. E a gente tem, por exemplo, a gente vai ter a interação da Missy com esses monges. E a gente tem que lembrar que na série clássica tinha um Senhor do Tempo, que inclusive apareceu antes do Mestre, que era quem? O monge. E a gente não sabe se isso é alguma... É o primeiro Senhor do Tempo, é o primeiro... não era chamado Senhor cara do Tempo. do planeta dele, né? Conterrâneo, isso. Era o Madeline Monk. Que nunca mais apareceu, né? Justamente, há muito tempo vem sido falado dele voltar aí, porque é um cara que todo mundo esquece. Entendeu? Ainda mais, né, na 9ª temporada, que teve a promessa da volta de Gallifrey, tava falando muito que ele ia voltar. E aí tem aquele lance que essa temporada, né, a 10ª temporada, tá sendo dita por muitos, inclusive pela gente, como um recall da época do Primeiro Doutor, porque a gente tem uma Companion nova, a gente tem esse lance de ter o Cyberman de Mondas, a gente tem a regeneração dele, a gente tem agora... A gente vai ter esse lance com os monges e com a Missy. A gente não sabe o envolvimento dele, a gente não sabe até onde, o quão parecido isso vai ser com a época do Primeiro Doutor. E o monge tava lá com o Primeiro Doutor, então nada é impossível. Né? Outra coisa que corrobora essa coisa do Primeiro Doutor é que o Capaldi é o primeiro doutor do novo pacote de regenerações. Pacote de dados. Então pode estar ecoando sim. Muito bem, 7º episódio. Antes se chamava Like Yesterday. Como ontem. E agora se chama The Pyramid at the End of the World. Que é aquele que a gente ficou naquela discussão de... a pirâmide do fim do mundo. Que a gente ficou naquela discussão de, essa pirâmide é na Terra, essa pirâmide é em Marte, essa pirâmide é egípcia, inca, maia, é do passado, é de outra futuro. civilização. E, ao que parece, é uma pirâmide numa sociedade que não tá na Terra, né? Tá no fim do mundo. Então, mas aí fim do mundo, o que é isso? A gente já teve fim do mundo com o Rosie Eccleston ali, né? Que era o último segundo da Terra. Da Terra. A gente tem a expressão fulano mora no fim do mundo. Então, fim do mundo é o mundo da Terra, será? Não sei. Ou é o mundo que eles estão? Ou é no Acre, que é o fim do mundo. Que a gente tá vendo essa semana. Aliás, gente, vamos fazer um parênteses aqui, um parênteses que é muito importante. Vai durar 3 horas. Esse lance aí do menino lá do Acre, que quando os pais viajaram, ele pintou o quarto todo de branco, você viu um monte de coisa na parede, tem foto dele com o ET, tem uma estátua com um negócio de transmutação. Porra, é essa, cara? Vai brincando. Tem gente achando aí que isso é spoiler de Dr. Who. Não, tem gente achando que é ação de marketing, mas não é uma ação de marketing de Dr. Who. Olha aí. Eles descobriram que o Acre é super... O fandom deles é super cara, ativo. Como é que o pessoal do Acerru deve estar maluco, né? Aí, galera Acerru, você tá muito louco, né? Aliás, vocês deviam... Vem discutir teoria com a gente. Galera do Acerru, vocês deviam estar fazendo uma investigação foda disso, cara. Porque agora com esse nome da pirâmide do fim do mundo... Vai brincando. Às vezes é uma pirâmide aí, cara. E por isso mesmo. O menino sumiu, cara. É isso mesmo. Eu tô falando agora, muito sério. Eu vi esse lance quando começou a sair na internet e eu tô muito consternado com isso, cara. Porque eu tô querendo saber que tem aquele lance dos códigos criptografados. E teve uma galera que conseguiu decriptografar o código, cara. Lá. E são 14... É uma doideira. 14 livros, o maluco... Nossa. O doutor foi dar uma ajudinha lá. Eu não sei, cara. Eu não duvido de nada. Deixa pra gente nos comentários se vocês acham que o 12 ou o 13 tem alguma relação com isso, né, cara? Mas sim, próximo episódio. O próximo episódio é o 8º, que antigamente se chamava Truth, ou Verdade. E agora se chama The Lie of the Land. Então, olha que interessante. A gente já passou nessa nossa lista de episódios aí o episódio que falou que a Missy está envolvida com os monges, né? Só que a gente tá começando... A gente tem essa ideia
de que os monges e os Monhai são a mesma coisa. Vocês lembram que a gente falou que vai ter um three-parter nessa temporada? É isso. São os episódios. Então, é o 6, 7 e 8. É o Extremis, o Pyramid e o Lie of the Land. Eu tô achando que a Miss tá nesses 3. Ela vai ser o ponto central desse episódio junto com os Monhais. Eu acho que esse é aquele episódio daquele negócio do truth, da verdade, que a gente viu as filmagens. Parece que é uma instituição, né? E a gente já tem... É engraçado, porque o mestre, depois que ele voltou na série moderna, ele sempre tá envolvido com uma instituição. Tinha com a Archangel Network lá, que na época do John Cena, e na época da Missy era o WWW. Exatamente. Né? E quando ele era o Yana, ele tá envolvido com uma não é empresa, né? Mas com um grupo de pessoas no futuro, né? Lá em Utopia. Bom, vamos lá. Próximo episódio. Nono episódio de Mark Gatiss. Já pode pular, vamos pro próximo. Que chamava The Queen of Mars e, na verdade, The Empress of Mars. Que a gente tem que vai ser o lance com os Ice Warriors, né? Será ela uma caçadora de Marte verde ou branca? Marciano verde ou branca? Verde. Tá pensando realmente, a gente tem em quadrinho aí que tem mais de um povo em Marte. De repente, tá vai pensando saber. que... Não, mas esse é o episódio com os Ice Warriors e com aquele Ice Warrior diferente que a gente tem no trailer, que apareceu nesse último trailer também. Que parece que tem o batomzinho, né? Não, eu acho que é a tal da Imperatriz. A Imperatriz de Marte, que é legal porque a gente começa a ver mais essa hierarquia marciana. Que tinha na série clássica, tinha aqueles com mão de Lego classicão e tinha os com capacetinho. Agora a gente tá vendo, a gente viu da série moderna, que lá do Cold War, e agora a gente tá vendo mais uma, isso é muito legal. Eu acho que quando o Mark Gatiss tem umas especificações, por exemplo, trabalhar com episódio de terror não adianta, ele acha que faz bem, mas faz ruim. Mas episódio histórico ele faz muito bem. Mas o episódio histórico ele faz muito bem e eu acho que ele lidou bem com os Ice Warriors no Cold War, é dele, não é? Sim. Então, assim, eu tô esperançosa. Eu acho que não vai ser a decepção do Sleep No More, sabe? Eu acho que é um erro que ele não vai errar de novo, porque é impossível. Eu acho que, assim, sendo o final do Moffat, eles não sabem se vai ter trampo garantido nas mãos do time. Tem que tentar sair por cima, né? Por favor, vamos fazer... Gates, aquele esforcinho não custa um esforcinho, cara. Gates, amigo. Inclusive, amigo mesmo, que a gente já conversou com ele. Você é um cara legal, a gente deu a camisa pra você, a gente deu bombom, fez um monte de coisa, ficou batendo um papo ali, você falou que queria ganhar uma sunga, porque você queria tomar banho na praia do Brasil, a gente é verdade. Amigo, dá uma esforçadinha, tenta fazer, não faz pra fazer... Vai aquele extra mile. Pra fazer aquela porcaria da última temporada, melhor não fazer nada. Né? Tá foda. Mas então, uma outra coisa que a gente não falou do episódio anterior a esse, né, desse three-parter, é que vai ser o episódio lá da pirâmide, e nesse último trailer teve a gente tem hints de ambientes internos, né? Que parecem a pirâmide. Isso. A gente tem um portal se abrindo lá nos tijolos da pirâmide. E a gente tem o que parece ser um romano sendo sugado pra dentro da parede. Exatamente. Então talvez esse fim do mundo não seja literal. Talvez seja só um lugar muito longe. Ou é um lugar que fica no fim mesmo, tipo longe, fora do planeta. E que tem seres do nosso planeta. Ou uma civilização muito próxima. Talvez um mundo gêmeo, tipo Mondas. Olha aí. A gente não sabe, cara. O Mondas é o planeta do Cyberman, né? Sim. Que a gente, que inclusive, explicou ali, né, no podcast de Cyberman. Sim. Que vai ter, no final ele vai ter isso, vai ter Miss, pode ser. Pode ser o gancho. É possível. Tá, pode legal. ser o gancho. Então a gente tem aí o do Emperors of Mars, é o do Gates. Qual é o próximo? O próximo é The Eaters of Light, esse título também não mudou, tá certo? Tá igualzinho, que é o episódio da Run Road Survival. Agora, qual você acha que vai ser esse episódio? Pegando as cenas do trailer e pegando tudo que a gente sabe até agora, qual você acha que é o Eaters of Light? Então, cara, não sei, parece que esse é o episódio dos romanos. Então não seria na pirâmide, ia ser Porque a gente tem um episódio no trailer aí que a gente vê que o Capaldi está vestido de Knight, né? Eu achei... Ele tá com um plate. Eu achei o título desse episódio tão etéreo, sabe? Então, mas... Tipo, os comedores de luz. Mas parece... Ou devoradores, né, gente? Porque senão vai ficar feio. Comedores. Não, Comedor! Devorador é uma boa tradução, boa. E aí eu não sei se luz, romano, o que tem a ver? Iluminismo? Tá super... será que é uma tá luz, super será que é uma luz difícil de literal, desvendar. Ou será que essa luz é tipo conhecimento? Quem sabe que luz é conhecimento. Busquem conhecimento. Olha o ET Bilu aí. lá. Não, mas de verdade. Porque a gente tem hints, a gente tem muitas cenas soltas, misturadas, e a gente não sabe qual é qual. Né? E nenhuma das cenas que a gente viu, pelo menos que eu vi nos trailers,
parece estar levando a devoradores de luz. Talvez Era dos Romanos e essa ceninha que a gente teve do Capaldi com essa armadura. Ele tá com uma armadura. Parece que esse é o episódio que tem um monte de gente envolvida, tipo... Porque o episódio de época lá que tem o tal, o Conde lá, que até a gente viu lá na coisa que o Kel mandou, é o tal do Teen Ice. Né? Então, do Rio Tamisa. Do Rio Tamisa. Então já não é esse episódio. O Winters of Light não é o histórico. O histórico vai ser o Teen Ice. Mas tem elementos históricos. Gente, elementos pode ter em qualquer lugar, em qualquer ponto da história. Sim. E aí a gente já parte então pro finale, que ainda não tem título. Mas que supostamente era o... Que os títulos provisórios eram The Converted e The First Planet. Sim. Que eu tô achando que vai ser algo desse tipo mesmo, por ser Cyberman e pra fazer essa menção à época do Primeiro Doutor mais uma vez, né, cara? Eu acho que vai ecoar pra caramba. A gente sabe que o Capaldi é um puta fã de Doctor Who, sabe? Nossa, já tirou foto com a Jill Grant lá, Kate Manning. Todo companion que vai em estúdio, ele tira foto encenando, né? E esse lance de trazer o Cyberman de Mondas foi ideia do Capaldi. Ele falou que queria contracenar com eles e tudo lembrando mais. aí que não são só os Cybermen de Mondas, né? Vai ser meio que vai ser todos. Vai ser um Genesis of the Cybermen, porque exato. vai ter o Cyberman de Mondas, o Cyberman da Cybus, o Cyberman de Nightmare and Silver, os da clássica com a cabeça quadrada, os da clássica com a cabeça pontuda. Todos os Cybermen... É tipo o Asylum of the Daleks. Então, vai ser o Asylum of the Cybermen, né? A gente, inclusive, a gente tá querendo aí que apareça o nosso amigo Cybercavalo, né? Que a gente falou no podcast do Cybermen. Não só o Cybercavalo, mas de repente até mesmo a cabecinha lá, o Companion do 11, o Handles. Ou o Croton, como a gente também falou no podcast, o Companion que foi Cyberman antes do Croton, antes do Handles. É isso. Olha, gente, pelo que a gente tá vendo, essa temporada vai ser incrível. Sim. E assim, a gente vê uma cena aqui, outra ali, um trailer aqui, outro ali, a gente não sabe como vai ser o fio do episódio, sabe assim? Tipo, às vezes a ideia é super legal e a execução não é tão legal assim, né? Não, mas eu não acredito que a temporada vai conseguir ser menos do que a nona, cara, de verdade. Eu acho que assim, a gente tava, inclusive, discutindo isso aqui em casa, a gente sempre discute essas questões. Sim. O Moffat, ele começou as temporadas dele num tom super lá em cima. Aos poucos ele foi aprendendo a dosar, até que ele chegou muito baixo, né? A oitava teve um tom assim... se a quinta foi explosão, a oitava faltou explosão. A nona ele foi conseguiu dosar, só que muita gente reclamou de ter só two-parter. Eu acho que a 10ª... Ela é a versão perfeita, né? Ela é o céu perfeito, né? Ele chegou na equação perfeita. Acho que vai ter elementos que vão se dosar muito bem. Vão ter episódios mais sussa. Vão ter episódios uau. E, gente... É o final da Era Moffat. É o final da Era Capaldi. É um final de 2 eras, né? Isso é muito louco. Estão falando aí também, né, que a gente teve mais um rumor, a gente tá falando de rumores nesse podcast. A gente teve um rumor de que a Pearl Mac, né, a Bill, vai sair sim nessa temporada, né? A gente acha que o que vai acontecer é que é o fim total da Era Moffat. Sai ela, sai Capaldi, sai geral, Chris Chibnall começa do zerinho. Vai sair também. Peraí, pergunta. Também, vai ser. Gente, esse é o começo do fim de tudo. Pergunta. E Missy? Então, eu acho que Missy é o mestre do Capaldi. Se o Chibnall colocar o mestre, e ele não vai colocar na primeira temporada, ou na 11ª, né? Não vai ser mais ela, e eu não acho que ele vai botar só lá pra frente. Você acha que não vai ser ela? Ó, pensa que o Davis colocou o mestre só na terceira temporada dele. Mas pera lá. Mas a gente tem o lance que, antigamente, o mestre, ele transpassava vários doutores. O Henley foi um que ele cruzou vários, ele passou... O Henley ficou a década de 80, né? Ele foi do quarto até o final. Entendeu? Vai que a Missy vai seguir essa linha. Não é impossível. Só que eu acho que Doctor Who meio que tá criando essa tradição de fechar eras de acordo com o showrunner. Então, mas aí a gente não entra naquele lance que a gente falou que a regra não tem que ser regra? Não é regra. E outra, a gente não conhece o estilo de Chibnall, né? A gente não sabe o que ele vai querer fazer e o que ele não vai querer fazer. A gente estava falando que o Chibnall, ele também é um cara que gosta de escrever família. Ele que criou o pai do Rory. Ele que fez o episódio do Dinosaurs on a Spaceship. Que é um episódio de aço. Ele também fez o Pond Life. Sim, ele fez aquele PS também. Pra quem assistiu Broadchurch, eu só vi a primeira temporada. É todo centrado em uma família.
Aham. Olha, eu não vi Broad. Então, assim, pra quem reclama, e eu sou uma dessas pessoas, tá? Que o Moffat não explora muito bem a dinâmica familiar das Companions, a gente não tem a família nem da Amy nem da Clara bem explorada, eu acho que o time não vai trazer isso de volta lá da era Davis. O da Clara não vai foi fácil. fazer igual o da Davis, porque o Davis é o Davis e o Tibnon é o Tibnon. E o Moffat é o Moffat. E são duas pessoas diferentes. E homem é homem. Isso, Menino é menino. Isso. Agora, eu acho que o Tibnon vai sim trazer isso. E outra coisa, dentro desse rumor da Bill aí, que falou que ela vai sair, a gente também tem um rumor de que o Tibnon vai começar do zerinho, zerado totalmente, sabe? Eu acho que é mais do que positivo isso. Eu acho que, assim, a gente sabe, tá? Não adianta fingir. Que o Moffat teve, sim, muitas críticas. Não foi um cara que agradou a opinião geral. Eu mesmo, né? ele só começou a agradar quando ele pegou na era do Capaldi. Aliás, finalzinho do Matt Smith, ele já tava meio que me agradando. Exatamente. Já. Mas ao tempo. Então, assim, eu não quero jogar o peso do Davis nas costas do Tibnon. Gente, a gente tem que tirar essa ideia. São duas pessoas... Gente, a gente viu um meio de contar histórias em Doctor Who, que é o Davis. A gente viu um segundo meio, que é o Moffat, e a gente vai ter um terceiro. Não, de novo, o Davis, ele não é infalível, ele tem vários problemas na época dele, assim como o Moffat também. Só que a diferença é que o Moffat... Foi uma época que o fã tava maior, então mais pessoas reclamavam. Eu não tô dizendo só a gente não, tem muita gente que reclama, só que aí todo mundo fala, ninguém reclama do Davis. Não, mas o Davis, a exposição dele era ligeiramente menor. Entendeu? Então, mas assim, eu acho que... Era mais local a série, né? Com o Moffat, ela virou mais internacional. Já era mundo, mas foi até o que a gente comentou, a gente gravou um podcast com o pessoal do Terra Zero, lá o Bolsa Nerd, e a gente comenta com as meninas lá que... o Moffat, ele foi o responsável por mostrar Doctor Who pro mundo, jogar nas Américas, e esse é um mérito dele mesmo, né? Então acaba que ele teve mais exposição, e sempre que você tem mais exposição, a gente é prova disso, você tem mais crítica. Claro, entendeu? Claro. Mas eu acho que se eu fosse pegar uma balança, uma libra, e botar o Russell de um lado e o Moffat do outro, eles seriam em equilíbrio total. Os dois tiveram pontos altíssimos e pontos baixos. E eu acho que o Tibnon não vai fugir dessa regra. Ninguém é incorruptível, entendeu? Eu também acho, e eu acho também que a gente não pode esperar que seja perfeito, porque nunca é perfeito. Não, e que bom que não é perfeito, sabe por quê? Porque se fosse perfeito, a gente não ia querer ver outro tipo de coisa. Quando tem alguma coisa que desagrada, a gente já coloca isso pra conta do próximo showrunner, entendeu? Por exemplo, né, o rumor que tá rolando é que o Tibnon vai escolher um homem, um doutor, a dashing young man, a né? dashing young man, quer dizer, um jovem bonito por volta dos seus 30 anos e uma companion totalmente nova. Gente, será que a ideia é replicar o sucesso do Tennant e da Rose? Pode até ser. Só que... Não acho legal fazer isso. Eu não sei se tentar imitar uma fórmula que deu muito certo... Né? Pode cair numa falha. Não, eu vou te falar, se isso acontecer, porque, pra assim, mim é uma falha. Tennant e Rose é uma coisa muito forte. Tem gente que não gosta da dinâmica entre eles. Eu não, pra mim não é. Não gosta tanto assim. Na real, a época do Tennant com a Rose, pra mim, eu não odeio, eu gosto deles dois juntos, mas é a parte mais fraquinha das três partes dele. Pra mim, ele com a dona é o ponto mais alto possível. E é engraçado que eu e o Fred não costumamos discordar, e nessa a gente discorda. Pra mim, na minha opinião, Tennant e Rose é a melhor dupla de Doutor e Companion da história de Doctor Who. Não, eu acho que você pra tá você muito não. louco falando isso. Então, mas real, pra mim é. Se eu for colocar Doctor Who num parâmetro assim de tudo, desde 63 até agora, mas é o Tennant nem tá nas cabeças, entendeu? Eu sei. Porque tem muita coisa aí que é muito melhor do que o Tennant pra mim, entendeu? Não, eu sei que tem coisas muito boas que não são Tennant e Rose. Não, então, mas isso é uma coisa que inclusive a gente até falou no podcast do Bolsa Nerd. Não existe certo e errado em Doctor Who. Não existe. Existem miríades Aliás, de perspectivas. Pra mim, a melhor coisa sobre Doctor Who é justamente a mudança. Por exemplo, sobre isso, né? eu jamais aceitaria 10 temporadas de Tennant e Rose. Não, nada a ver. Porque não tem nada a ver com a dinâmica da série. Eu adoro que tenha existido Eccleston. Eu adoro que tenha existido Marta e Donna. Eu adoro que tenha existido 11M, 11 Clara, 12 Clara, 12 Bill. E Danny Pink. Não. Pelo amor de Deus. E todos os pares da série clássica que também tem uns que são incríveis. Imagina gente, um grupo... 3 e Joe Grant. 2 e Jamie. 2 e Jamie. 7 e Ace. Sim. Cara, são pares incríveis. Primeiro e Susan. Aliás, primeiro
E a Bárbara, É. que a gente tá discutindo aí nos podcasts da classe. O Tem quin- um monte o de quinto dinâmica. O quinto com a Tegan é muito legal. Na verdade, o grande trunfo de Doctor Who é ter dinâmicas variadas. É porque a gente e o Chibnall tem que infinito, trazer né? mais uma. Sim. Que vai funcionar tão bem quanto Cara, as anteriores, imagina sabe? só pra fazer um... Eu acho que é isso que eu quero. Eu quero uma dinâmica que funcione bem como doutor e companheiro. Não importa se o doutor é doutora, é companheiro homem, é mulher, velho, novo. Robô, humano, lagarto. O que lagarto. importa é a dinâmica funcionar. Cara, imagina como seria a dinâmica. Eu vou pegar 3 personagens aqui, vamos fugir um pouquinho do que você tá falando, mas ainda dentro do que você tá falando. 3 personagens da série, eu vou juntar e fazer um team-up deles. Imagina um episódio com esses 3 caras juntos. Beleza. Adric, Não! Adam Não! e Danny Pink. Pelo no amor... mesmo episódio. Não, aí você pega tudo e joga no lixo e joga fora. Meu Deus, que desgraça ia ser Meu isso, Deus, né, cara? né? Não. O episódio não que dá. a gente ia implorar pros Cybermen e os Daleks de matarem todos, né, cara? Eu vou tirar o Edric da jogada, mas o grande problema, eu Olô. acho... Não, é porque eu não vi muito dele, tá? Ele é péssimo. Fim. Mas o que eu vi da dinâmica do Adam e do Danny Pink é querer competir com o doutor. O Adam, né, ele nem teve muita dinâmica. Ele tentou dar uma de malandrão e... Tentou dar uma de E malandrilson. ele fez o Nono chegar no ápice dele de falar: vai tomar no seu cu, será minha tarde. Tá? Babacão. E o Danny Pink foi a tentativa frustrada do Moffat de tentar trazer alguém que batesse de frente com o doutor. Mas Ninguém nada gostou, a né, ver. Não deu certo. É. Não ornou. O Danny Pink é um personagem que tá tão dessituado. Eu gosto de Rosa Bessa, mas eu não consigo gostar do Danny Pink. Tipo, né, cara? o doutor e a Clara estavam ali naquele relacionamento Zoado? bem falho. Uhum. Ela tava começando, né? Aí ele entra e ele destrói uma dinâmica acaba o rolê, né? que já estava ruim. Aham. E parece que ele tá fora o final dele... Parece que ele vibra numa outra frequência, sabe? Sei uma lá. frequência que só a gente sabe, né? É. Aí... Não, que só ele, só ele sabe, sabe. porque a gente não entendeu nada. No final ele tem uma leve redenção lá com o lance do Cyberman, de novo aí botando o Cyberman na jogada. É verdade. Olha aí, isso fez que eu é o lembrar de arco outra do coisa. Capaldi, né? Que é o arco da Missy. sim. Missy, o ápice da Missy ali naquela temporada é com o lance da WWW, Claro. que tem a ver com o Cyberman. Será que esse... Permission to scream! Será que esse Cyberman de Mondas voltando não tem uma relação com a Missy, porque a Missy tá tentando replicar a ação dela contra o Capaldi? Mas porque é a gente tem que óbvio. lembrar que a gente ficou muito mal acostumado com a Missy ajudando, sendo legalzona, mas a Missy, assim como o mestre, é uma grandíssima filha da puta. Ela quer ver o doutor no pior estado possível. A Missy é o mestre, É. né? A gente viu o que o mestre fez com o doutor no fim da 3ª temporada, Não, né? a gente viu o que o Henley fazia com doutores que ele passou. Também. A gente, pô, o Delgado. Eric Roberts, ele quase matou o 8º, cara. Sim. A gente tem vários mestres. O Delgado. Filha da puta pra caralho. O Delgado era ali o que mais tentava. Não era matar, mas ele queria só machucar permanentemente, né? Mas Causar danos de forma a permanente. gente tem aí o mestre do McQueen, que, cara, pra mim. Como eu queria ver o McQueen fazendo o mestre em tela, porque o mestre dele é muito ruim, cara. Não ruim de ser ruim. Ele é uma pessoa muito má, cara. Porque ele se passa pelo doutor, cara. Ele faz o Sétimo achar que ele é um doutor no futuro. E sabe qual é o mais foda? Ai, Big Finish. A gente só descobre que é o contrário quando o arco acaba. Porque até então a gente tá achando que é um audiodrama com algum doutor, sei lá, o 1000º doutor. Número 15, um 16. que tá longe o suficiente pra gente não ter como traçar um parâmetro. E aí no final a gente descobre que não é. E o pior é que ele convence, cara. Olha que quando foda. eu escutei sem saber disso. que e ótimo. eu fiquei convencido, maluco. Legal isso, muito legal. Então, assim, a gente vê o nível que o mestre pode chegar de maldade nesses pontos. Ainda sobre esse arco, então, da Miss com Cyber, então na 8ª temporada, a gente viu que ela transformou todos os mortos da Terra em Cybermen. Isso aí. O que confere a ela um treta. exército. Sim. A gente teve na 9ª temporada ela tentando fazer uma aliança com Davros. Sim, não tentando, né? Ela fala que teve uma ideia e para de aparecer. Então, mas vamos supor que agora na 10ª ela esteja juntando o exército de Cybermen que ela fez. Com o alvo do Davros? Lembrando aí que provavelmente nessa altura do campeonato ela já juntou todos os Cybermen do universo. Ou não, a gente não sabe, a gente tá confabulando. Não, né? tô confabulando, mas olha só, você vai ter todos os Cybermen de todas as outras eras. Que a gente não sabe se são exatamente. Tem pelo menos um de cada, né? Isso, então, tô chutando aqui, Sim, gente. claro. Então a gente tem o exército de Cybermen da Terra, mais todo o exército de Cybermen ao longo do universo, mais
o Davros e os Daleks. Que a gente não sabe Que o a que ela Miss, fez. a Miss fez tudo isso aí, ó, juntou toda essa galera aí pra destruir o Doutor. Sabe que e ela vai conseguir. Sabe o que ia ser muito... Porque ele vai regenerar. Sabe o que ia ser muito interessante? Que a gente tá falando, esse vai ser o arco do Capaldi. E se o arco não for do Doutor, for da Miss esse tempo todo? Começando lá, quando ela começou aquele lance do Heaven, e terminando só agora. Isso ia ser muito maneiro, cara. Dark Water, Death in Não, Heaven, que todo mundo ia pro Heaven. Que todo mundo era salvo naquele backup nuvem, lá, na nuvem, né? né? Salva na nuvem. Já imaginou se esse for o final daquele arco lá de trás? Claro. Não, e assim... E o Moffat, ele faz isso, porque, por exemplo, o arco da Amy durou 3 temporadas. Sim. O lance das rachaduras e tal. Uhum. A gente tem... Ó, agora, do silêncio você falou, e tal. justamente... Você falou do lance da regeneração, né? A gente não pode deixar de falar, nem que seja um pouquinho. Claro. A gente vai fazer, inclusive, já adiantando pra vocês aí, nos próximos dias vai sair um podcast sobre regeneração. A gente vai falar sobre tudo de regeneração, que a gente sabe, que a gente quer saber. Série clássica que vocês estão com preguiça de assistir, a gente vai falar os Não, detalhes. ou que não deu tempo também, né? Não é só preguiça, é muito tempo, tem que gastar muitas horas pra ver. É verdade. Mas a gente vai falar sobre todas as regenerações, vai falar sobre o que acontece Motivos. na regeneração de outros senhores do tempo. A gente vai falar sobre regeneração, que nem a gente fez aquele só sobre Gallifrey. A gente vai fazer um dossiê da regeneração. Isso, dossiê da regeneração. O dossiê do Cyberman, há um tempinho atrás. Mas só já dando uma adiantada, a gente vê ele regenerando aí, né? A gente não vê ele regenerando, na verdade. A gente vê ele brilhando regeneração. E isso pode ser uma puta enganação, né? Vamos supor que... Eu pensei nisso. Por exemplo, a gente tem aí o exemplo do David Tennant, quando ele toma o tiro de raspão do Dalek, que ele começa a brilhar e ele redireciona o crédito, né, o brilho da regeneração, pra mão dele. Então ele já é um cheat de regeneração ali. Quem sabe se esse não é algo do tipo. Ou, por exemplo, vamos supor que você esteja, sei lá, você não faz exercício físico com frequência, você começa a passar mal, e aí você acha que vai ter um infarto, sabe? Você tem aquele sopro no coração que você acha que você vai morrer, mas você não morre de verdade. De repente é isso, entendeu? Às vezes é só um susto. Só que é um susto tão forte que ele começa a regenerar, sabe? Sabe o que isso me lembra também? É The Angels Take Manhattan. A River usa, o 11º usa a regeneraçãozinha na River. Usa um pouquinho. Então, isso, inclusive, na época, entrou naquela coisa da contagem da regeneração. Será que ele gastou uma energia de regeneração aí? É como se ele tivesse usado um pouquinho de uma pilha só. Então, na real, a gente não sabe. Pode ser só... Eu acho que vai ser... Um Brinks. Eu acho que vai ser algo Pode ser assim, um Brinks. Ou pode ser o Capaldi... Vamos supor que esse lance da verdade seja alguma coisa que ele vê o futuro dele e ele tá vendo a regeneração dele, mas a gente ainda não vai ver tudo da regeneração. Eu também acho. Eu acho que pode ser qualquer outra coisa. Assim, às vezes não é o momento porque da a gente regeneração. tá achando que o tempo todo ele vai regenerar antes, mas às vezes não. Eu acho que, pra mim, o mais plausível para ele regenerar de cara, que é o que eu acho que vai acontecer de verdade, e o que eu quero que aconteça, é que isso vai ser meio que um susto. Vamos supor, ele vai tomar um golpe muito forte no peito, porque a gente vê que ele tá segurando o peito, e aí ele vai os corações vão começar a meio que dar uma parada, e ele começa a generar, mas aí ele meio que pega no tranco de volta e não regenera, sabe? Pode e ser meio algo que assim. volta atrás. Pode ser algo assim. Que nem quando você, é possível. A água tá no canudo e volta pra garrafa, Exatamente. sabe? Tipo isso. É quando você tá engasgando, quase morrendo, alguém vem... E faz uma manobra de Hamlet e você acabou, não morre. tá beleza. Não, de verdade, eu acho que pode ser algo assim, entendeu? Eu também acho, eu não acho que ele ia colocar isso no trailer, não. Não, eu acho que ele ia colocar no trailer pra gente ficar fazendo o que ele tá fazendo, pirando foda com... Na boa, é menos de um segundo, são centésimos de segundo e já tá servindo pra gente ficar pirando, a gente já tá sono. muito louco já. Não só a gente, né? Ó, no dia de hoje, quarta-feira, a gente tá no dia 15, falta exatamente 10 dias pra temporada começar. Foi o que eu falei, até brinquei do Morrison lá, que ele fala why is the last mile, the hardest mile, né? Por que a última milha é sempre mais difícil? Por que a última semana é sempre mais maluca, né, cara? Porque esses últimos 10 dias, eles estão deixando qualquer um pirado, né? Estão estourando de teoria, de rumor. A gente não sabe o que é verdade e o que não é. Os jornalistas já assistiram e não vão falar. O Moffat vai falar que o cérebro vai derreter. Por exemplo, teve época da gente estar no podcast que eu trabalhava só em casa, né? E ali era até mais fácil de cobrir. Hoje, que eu tô trabalhando fora, eu trabalho em escritório, eu tô lá dentro e tem hora que assim, eu preciso desligar tudo de rede social, porque senão eu piro em ver coisa, porque tá saindo muita coisa. E não só isso, né? Como a gente falou lá no começo, a gente precisa ler os spoilers. Então, tudo que tá saindo, né, da temporada, dica, imagem, review, a gente tá consumindo
tudo. Não, isso aqui é muito engraçado. O meu chefe é muito meu amigo, né? O Márcio. O Márcio não escuta podcast, mas um dia vai que ele escuta, então fica aqui um abraço pra ele. Ele falou assim, a gente tava discutindo sobre série, né? A gente tava falando sobre o final de Walking Dead. E ele falou assim, não, mas... E Doctor Who vai voltar também, né? Que eu vi que você postou no Facebook. Eu falei, realmente tá voltando. Aí ele falou assim, nossa, nem parece que Doctor Who é sua série favorita, porque você quase não fala. Aí eu falei assim pra ele, cara, eu não falo aqui. Porque aqui, como vocês não assistem, eu não vou ficar sendo o cara chato que vai ficar falando disso o tempo todo. Assiste! Eu vou falar das séries que todo mundo assiste em comum pra gerar discussão. Aqui é meio que o meu safe place de falar, vou conversar de Walking Dead, vou conversar de Santa Clarita Diet, vou conversar de qualquer outra coisa. De outras coisas. Não, mas a gente fala brincando, mas é verdade, né? Doctor Who é uma série que... Demanda muito, né? Não que demanda muito. Não, também. Mas é que assim, ela causa amizades. Sim, isso e é muito mágico. Namoros, e noivados, casamentos, filhos. É verdade. Filhos ainda não. Mas não, quem sabe, mas já ocasionou, pode ter certeza. No mínimo, da nossa parte aí. Verity Lambert e Sidney Newman são os maiores cupidos. É verdade. Que existem na face da Terra. Não, mas é legal esse lance de como as discussões de Doctor Who e tudo isso que sai gera pessoas assistindo e pessoas fazendo amizade com pessoas que assistem. Isso é muito legal, não é só com Doctor Who, mas é legal quando Doctor Who faz isso também, né? E é legal ver que os fãs de Doctor Who, eles se abraçam, eles se cuidam uns dos outros. É gostoso. É gostoso a interação, sabe? Mas não achem que eu não faço lobby no trabalho pra galera ver. Eu faço sempre... Vira e meia que eu tô falando. Eu sempre faço. Eu só não sou... Eu tento ser o menos maluco pirado que só fala disso o tempo todo lá, porque, né, eu não quero assustar ninguém. Exatamente. Mas, enfim, tivemos aí muitas coisas essa semana. Não falamos tudo, vamos fazer aí... E, gente, vai continuar saindo coisa. Acompanhe pelo site. Não achem estranho se essa semana tiver mais de um... Porque a gente vai ter o podcast de hoje, que vocês provavelmente estão ouvindo isso na sexta-feira. Isso. A gente vai ter o da Regeneração, que vai sair ainda essa semana. E se sair mais alguma coisa extraordinária aí, vai ter da BRCast extra, cara. Não só isso, mas assim, acompanhe pelo site e redes sociais, porque tá saindo coisa toda hora. Sim, inclusive se você... a gente postou 2 vezes no site hoje, sabe? Coisa que às vezes a gente passa semanas sem postar. Porque não sai muita coisa relevante a ponto de ir pro site. Mas, dica pra você, se você segue a gente no Twitter e você é um usuário frequente de Twitter, vá lá no nosso perfil, abre o nosso perfil e acione as notificações pro seu dispositivo móvel, né? É mesmo. Pro PC, eu não sei se isso tem como fazer, mas se você usa no celular, né, tanto iOS quanto Android, quanto Firefox OS, enfim, você consegue ativar as notificações e tudo que a gente posta chega pra vocês. Então, assim, como tem saído muita coisa, é o ideal. Facebook, mesma coisa. Vai lá e coloca pra ver nossos posts primeiro. Isso. Porque eu faço muito isso com as páginas que eu sigo mais, Eu também. Tem aí, por exemplo... Porque o algoritmo do Facebook tá meio maluco. Então as coisas que eu quero muito ver, eu já boto lá como ver primeiro, see first, se tá em inglês. Tem muitas páginas aí que eu gosto muito, o caso do Podtrash, o pessoal do Bondcast, essa galera. Isso. Eu sempre marco pra o que eles postarem vir primeiro pra eu não perder nada, né? E chega como notificação pra você. Então, se você quer ficar a par de tudo aí, a dica é você assinar tudo que tem que assinar e deixar ela pra chegar a notificação assim que sair. Mas pra isso, claro, a gente vai querer saber de vocês a opinião de vocês sobre esse turbilhão de coisas novas que saiu. Mas pra isso, vocês vão precisar do nosso endereço. Vocês vão precisar do caminho aí online, na web, na rede, pra mandar um e-mail pra gente e até falar pra gente que é o podcast@drrubrasil.com.br. Falamos das redes sociais, esses meios de comunicação que a gente tem aí pelo mundo, pela web, por tudo, né? E o primeiro deles é qual? O Cara Livre, esse Facebook que é, se duvidar, é o mais importante, mas o Zuckerberg tá fazendo tudo agora. Já botou... Tá matando aí o Snapchat, porque o Snapchat não quis vender pra ele, já botou história. Aqui, Moments tem em todo lugar, ninguém precisa mais Hoje em dia tudo, né? Se duvidar, a calculadora tem Moments, né? Provavelmente. Livro analógico vai ter Moments. Também. Fala pra gente qual é o Facebook do Dr. Who Brasil. facebook.com/Dr. Who Brasil. Temos também aquele pássaro que tá vindo, ele é azul, mas ele tá meio brilhando agora, meio dourado, porque ele tá quase regenerando num outro pássaro que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também aí o Instagram, né, que é Salomão Digital, que também é @Dr. Who Brasil. Em todas as redes sociais nós somos Dr. Who Brasil, é só você ir lá procurar e ficar a par do que a gente tá falando por lá. Fica também uma chamadinha pra dica pra vocês. Vão no Terra Zero, que é, né, um site que fala só sobre quadrinhos, tem o Comic Pod, que é um podcast maravilhoso que a gente também indica. Ele começou um podcast novo, um segmento no podcast deles há pouco tempo, que é o Bolsa Nerd. E nele a gente foi convidado essa última semana para gravar falando sobre todas as eras de Doctor Who da série moderna. Então a gente revisou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona,
Fizemos o balanço da época do RTD e da época do Mofá, comparando, foram nossos episódios favoritos. Foram quase 10 horas de gravação, a gente teve que gravar em 2 dias separados, né? Foi um papo muito legal, tinha a galera super gente boa de ficar conversando. A gente agradece aí o pessoal. Pessoas ótimas, pessoas incríveis. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, assim, foi super divertido. A gente não sabe se no momento que esse podcast está saindo, ele já saiu, mas no momento que ele sair, a gente vai chamar. A gente convida vocês a ir escutar, porque é muito interessante, até pra vocês terem outros podcasts. Eu vi uma galera falando que, nossa, eu escuto só o do WRCast, acho que eu tô perdendo. Eles sempre indicam podcast, né? Eu sempre falo do podcast, sempre falo do podcast. Então fica a dica, mais um podcast pro feed de vocês. Estejam sempre com o DWRcast assinado, dando as estrelinhas de você, deixando nos comentários, porque isso é muito importante. Mas vão lá, vão no podcast, vão no podcast, vão lá no Bolsa Nerd também. E, por que não, no Como Que Pode também. Assinem, escutem e deem mais força pra essa mídia maravilhosa que é o podcast, que é essa mídia que eu amo tanto. Sim! E estejam aqui no próximo podcast que a gente vai falar sobre regeneração, essa coisa, essa constante em Doctor Who. A mudança é a coisa mais constante e é o desapego, né, cara? Eu acho que a regeneração é a magia de Doctor Who. É onde está, é onde reside segredo, né? a magia, é o segredo de Doctor Who, cara. Olha aí. Porque se não fosse ela, a série tinha morrido em 1966. Sim, mas a gente... Segura esse pensamento. Segura isso aí. Segura porque a gente ainda vai... o podcast da regeneração a gente vai ter... É que foi o cliffhangerzinho. Sim, a gente vai deixar, a gente vai deixar esse ganchinho aí pra vocês irem se preparando, vão sentir pensando. Gostinho. Vão confabulando sobre regeneração, que essa semana ainda a gente volta só pra falar de regeneração com vocês. Então, até lá. Beijo. Tchau. Calma, pera, jovem, puxa o freio aí, porque teve essa bomba que aconteceu enquanto eu estava editando, e o podcast, apesar de já estar pronto, já estar editado, saiu toda essa notícia sobre o mestre do John Sim estar voltando pra série. Então calma, fica tranquilo, porque ainda nos próximos dias vai ter um podcast especial só falando sobre o mestre. Então aguarde, até lá e um beijo na alma de vocês.